Primeiramente, agradecer aos noivos pela confiança, pela honra. E eu quero começar, na verdade não começar, continuar essa reunião orando a Deus. Amém? Onde você está, feche seus olhos por gentileza, independente do seu credo religioso. Pai, obrigado por essa noite. Deus, obrigado por este tamanho privilégio de estarmos aqui nesse momento tão especial para o Ronaldo e para a Lúcia. E também especial para nós. O Senhor está no nosso meio. E tudo que nós realizarmos aqui, estamos fazendo, será feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você que está em pé, pode se sentar, por gentileza. Isto. Mais uma vez quero louvar a Deus pela honra. Que Deus abençoe muito os noivos em nome de Jesus. A todos os presentes também, que Deus te abençoe tremendamente. Eu quero iniciar lendo um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 4, do verso 18 ao verso de número 21, o qual diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe for dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Nós estamos num ambiente tão cheio de amor, né? E existem tantas expressões e tantas frases a respeito de amor. Alguns dizem, isto é um poeta, se não me engano, português, que amor é uma dor que desatina sem doer. É um contentamento descontente. Mas quando nós falamos de amor, nós falamos de verdades. Existe um filósofo que diz que esse amor é uma grave doença mental. Mas nós não vemos esse amor como uma grave doença mental. É interessante que existe aí na sociedade um índice tremendo, infelizmente, de divórcios. Hoje, 45% dos casais que se casam estão se divorciando. Isto é uma verdade horrível. E quando nós tratamos de palavra de Deus, nós podemos entender que a palavra de Deus é muito mais do que um direito. Porque quando nós falamos de direito, essa palavra, para quem já estudou um pouco aí de direito, né, do curso de bacharel em direito se baseia naquilo que é certo e errado. Então nós condenamos ou libertamos uma pessoa pelo certo ou pelo errado. E Deus, claro, é um Deus de direito, mas Deus é muito mais um Deus de justiça. E a palavra de Deus, quando fala de justiça de Deus, é uma expressão grega chamada dikaiosynetheu, que tem a ver com justiça, que é a justiça de Deus, mas tem a ver com pedagogia. Então quando Deus exerce justiça, Ele apenas não está apresentando aquilo que é certo e errado. Deus está nos ensinando a ser homens e mulheres éticas, conforme a imagem e semelhança desse Deus. É por isso que em Gênesis 1:26 o texto diz: façamos o homem a nossa imagem. A palavra imagem e semelhança ali no hebraico é tselem demut, que significa a capacidade moral de representar a Deus. Então o ser humano é um ser ético, porque ele representa a Deus. Então casamento, amor, é ser ético, é ser moral, é representar a Deus em ética. Então o que seria ética? Uma boa pergunta. Tem um filósofo brasileiro que define ética com 3 perguntas básicas. Eu acho extremamente interessante. Ele diz que ética se baseia em 3 perguntas: primeiro, quero; segundo, devo; e terceiro, posso. Nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, e nem tudo que eu posso na vida eu quero. Então esse índice de divórcio apresentado por 45%, algumas pessoas querem, mas não podem. Existe um cantor brasileiro que eu gosto muito, que é o Sérgio Reis, e ele tem uma canção assim interessante sobre casamento. Não sei se você já ouviu, até engraçada. Ele diz que casamento é como uma gaiola. Quem está fora quer entrar, e quem está dentro quer sair. Ouviu a música? Quer sair, né? Mas como nós somos seres éticos e morais, e estamos num ambiente de amor, que não é uma grave doença mental, Ronaldo e Lúcia, nós vemos casamento como uma resposta por uma sociedade de muitos ismos existentes. Mesmo que nós não entendamos,
Mesmo que nós não percebemos, mas somos uma sociedade dos ismos. Quais ismos seriam? Eu quero começar com um, vou citar apenas 4. Primeiro, relativismo. A gente ainda coloca como pós-moderno. O que é o relativismo? Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Se não existe uma verdade absoluta, o amor é relativo. Se não existe a verdade absoluta, o casamento é relativo. Aí o Sérgio Reis tem razão. É uma gaiola. Alguns entram e o que entrou, às vezes quer sair. Só que existe um outro termo chamado pragmatismo pós-moderno, que a vida é feita de resultados e rápidos. Nós não somos sociedade que sabe esperar. Na verdade, existe um filósofo chamado Bunham, que diz, ou Bunham, uma expressão muito bem eu não sei, que diz que a sociedade é uma sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? Sem formas, temporária, tudo passa muito rápido. Um exemplo muito simples é esse copo de água. A água se torna a forma do recipiente. Outra palavra chamada narcisismo, que é a valorização do eu. Hoje todo mundo é muito importante. E a palavra narcisismo veio de uma história de um Narciso, de um homem muito belo, bonito como Ronaldo. Que não aconteceu, vai acontecer com Ronaldo, o que aconteceu com ele. Narciso chega com aquela imagem bela dele diante de um lago, e ali olhando a sua própria imagem, um homem bonito, e ele se afoga. Então narcisismo é a valorização do eu. E eu quero citar a última, que é o hedonismo, que a palavra grega hedoni significa prazer. Somos sociedade do prazer, da satisfação, momentânea ou temporária, líquida ou sólida. Mas o casamento não se baseia nesses ismos da sociedade. E eu, como cristão, eu gosto do cristianismo, porque eu acho que o cristianismo é a resposta para tudo na sociedade. E a religião é muito boa, porque a palavra religião, que no latim é religare, retorna o homem para Deus. Então o casamento demonstra que nós podemos, através do casamento, que esse ser ético e moral, demonstrar que esse ser invisível, chamado Deus, que nós não vemos, mas vemos no próximo. Por isso ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque nós percebemos Deus no outro. Eu quero falar sobre uma coisa muito simples nessa noite, baseado nessa breve introdução, sobre casamento é um ato de fé em meio à razão. Então casamento não é apenas um sentimento emotivo, passageiro. Casamento é racional. Então casamento é um ato de fé em meio à razão, porque fé é racional. Fé não é apenas uma crença, apenas uma emoção, um sentimento. Não, fé é razão. E casamento é um ato de fé em meio à razão, primeiro porque espera contra a esperança de cumprir um propósito. O texto que eu li diz que Abraão seria pai de multidões. O texto diz que ele era avançado de idade juntamente com a sua esposa. Então o casamento é para cumprir um propósito, uma missão. Então essa fé e meia razão possui propósito. E casamento é um ato de fé porque é totalmente racional, porque possui propósito. E o texto que eu quero dizer é ser pai de multidões. Quando eu falo casamento produz filhos, não é apenas filhos físicos, mas produz moral, produz ética, produz exemplos, produz modelos. A palavra modelo, Lúcia e Ronaldo, no grego é typos. Significa que esse Deus que está acima de nós, que é transcendente, que está acima do ser humano, ele carimba no homem a sua imagem. E nós representamos essa imagem de Deus. Então o casamento possui um propósito de gerar filhos, mas filhos espirituais, modelos de vida. E eu coloquei aqui de uma moça que queria se casar. E ela chega para a mãe e faz uma pergunta. Ela fala assim: mãe, eu vou até ler aqui. A mãe querendo lhe dar um exemplo para a filha, né? Na idade de se casar, a filha pede conselhos para a mãe. E a filha fala assim: ai mãe, não consigo decidir se caso com um advogado, com um professor ou com um militar. Eu vou casar com um advogado, um professor ou um militar, minha mãe. A mãe fica assim: como não? Como você não sabe, filha? Olha, case com um militar. A moça: mas por quê? Ela diz: uai, por quê? Esse pessoal já está acostumado a cozinhar, fazer a cama e obedecer às ordens. Só que casamento não é isto, né? Então a multidão, a sociedade pode dizer: casamento é esperar contra a esperança. Não vale a pena casar hoje.
Não vale a pena assumir um compromisso para a sociedade, é esperar contra a esperança. Mas Abraão, o texto diz em Romanos, escrito por Paulo, que Abraão esperava contra a própria esperança. Ele não esperava, Ronaldo e Lúcia, contra a esperança dos outros, mas da si. Então a resposta de vocês será: casamento é um ato de fé e meia razão, porque o nosso casamento tem um propósito de gerar exemplos e modelos para a sociedade. E Agostinho diz que é um teólogo do século IV, que a fé é tão importante para a vida como a raiz é para a árvore. Então o casamento é um ato de fé porque produz, porque tem sustento, porque tem estrutura, porque tem raiz, porque gera exemplos. Segunda coisa que diz, que eu quero enfatizar sobre casamento, é um ato de fé e meia razão, porque espera contra a esperança das suas reais circunstâncias. O versículo 19 diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Aqui conta a história de um homem de quase 60 anos, que tinha uma promessa, Ronaldo, de ser pai de multidões. Então ele esperava contra as próprias circunstâncias reais dele, do ambiente e de tudo. Então o casamento, às vezes ele realmente analisa as reais circunstâncias. Aqui a real circunstância de Abraão, que é o que eu li aqui, diz que ele tinha um corpo amortecido. A palavra corpo aqui, que é escrito no grego, é soma, significa acréscimo. Então, o que é ter um corpo apresentado a Deus? É dizer que não é apenas o seu corpo físico, mas o seu pensamento, o seu coração e o seu corpo como um todo pertence a Deus e soma contra as tais reais circunstâncias da vida. Então, nesta noite vocês se tornam uma só carne, um só caminho, de um amor que não é uma grave doença mental, mas que é uma resposta, que é a certeza, que é um modelo. E aí a palavra somos de somar, acrescentar. E é interessante que a Bíblia diz uma só carne, né? Então estão se tornando uma só carne com o propósito de serem um corpo que tem o propósito, Ronaldo e Lúcia, de somar, de acrescentar, de ser modelo. Agora, se esse corpo se torna amortecido, o que fazer? Que remédio que é para amortecer o corpo de um homem chamado Abraão? O único remédio racional para um casamento que está se tornando amortecido, eu tenho 11 anos de casado, e tem pessoas que estão me ouvindo aqui que às vezes têm até mais, 30, talvez 40 anos, e durante esse processo de 30, 40 anos de casamento, às vezes vai se amortecendo, não apenas o corpo, mas a esperança, a vontade de separar, de desistir, de abandonar, porque tudo está amortecido, tudo está perdendo a essência, o valor. Então precisa manter a fé. É a resposta do texto. O texto diz: sem enfraquecer na fé. Porque o nosso corpo, dependendo da idade que nós temos, ou vai chegando à nossa idade, mesmo que você trate, ele vai se amortecendo, mas não se torna amortecido no propósito de somar, de acrescentar, quando você tem fé. É por isso, você que está me ouvindo, a fé é um instrumento racional. A fé não é apenas um momento simbólico de uma missa, de um culto, de uma ascensão espírita, ou seja, qual for a sua procedência religiosa. A fé é uma certeza inteligente. C.S. Lewis, que é um teólogo inglês que fez as Crônicas de Nárnia, às vezes você já até assistiu o filme. C.S. Lewis diz assim que, pela primeira vez eu examinei a mim mesmo, com um propósito seriamente prático de me encontrar. Eu queria me encontrar, analisar dentro de mim. E ele diz assim: eu me assustei, porque eu encontrei um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, uma centena de medos, um harém de ódios minados. O homem mau deve ser perdoado e amado todos os dias, porque alguma coisa de cada um de nós está no pior homem, e alguma coisa dele está em nós. Alguma coisa de nós está no pior homem, e alguma coisa do pior homem está dentro de nós. Porque ninguém aqui nessa noite, todos nós, eu e você,
Não tem bondade total em nós. Ninguém aqui é tão bom, tão cheio de amor, que seja capaz de dizer que amar é uma grave doença mental. Napoleão Bonaparte, me lembrei que agora, um estrategista, francês, que todo mundo conhece, dizia que a única vitória contra o amor é a fuga, é fugir. Porque o amor é um sentimento, é algo tão impressionante, que a única vitória que eu tenho contra ele é fugir. Então o amor alcança, o amor conquista. Por mais que você não queira amar, o amor vai te conquistar, o amor vai te encontrar, e você vai ter um encontro com o amor, e você vai perceber que aquilo que tem de mal em você, tem de mal no outro, e o que tem de pior, no pior homem do mundo, talvez esteja dentro de você. Terceira e penúltima coisa: casamento é um ato de fé, porque espera contra a esperança de viverem felizes para sempre. Aquela frase do casamento: e sejam felizes para sempre. E aí quem está me ouvindo de muitos anos de casado fala assim: será que eles falaram a verdade para mim? Porque o que é ser feliz, Existe um livro secular, acho que o autor é Alexandre, Felicidade S.A. E existe um filósofo inglês, cristão, que ele diz que toda vez que você pergunta se é feliz, ele fez uma pesquisa sobre ser feliz. Ele diz: se você se perguntar se você é feliz, você já deixou de ser feliz há muito tempo. E ele diz 5 coisas sobre felicidade. Eu vou citar apenas uma. Ele fala que felicidade não é ausência de problemas. Então casar, estar apaixonado e cheio de amor, não quer dizer que não vai ter problemas. Não quer dizer que não vamos ter dificuldades. Porque a palavra problema no original significa a capacidade de suportar. É hipomone no grego. É ter paciência. Então, viver feliz para sempre quer dizer que felicidade é coração. Se alguém te perguntar um dia o que é ser feliz, você pode fazer: felicidade é coração. Como assim coração? A palavra coração na Bíblia, ela não é apenas sentimento, gente. A gente pensa que coração é só sentimento, é aquele símbolozinho com a setinha que encontrou vocês dois, que me encontrou com a minha esposa, e hoje nós temos 3 filhas. Então, sabe, a palavra coração tem 3 significados, 3 palavras básicas para o coração. Primeiro, a palavra chamada ruá, que é uma palavra hebraica, significa alma. Então coração é alma. Segunda palavra chamada nepesh, espírito. Então coração é espírito. Coração é alma, coração é espírito. Agora eu sou apaixonado para a última. Coração é lebad, no hebraico significa entendimento. Então amar, coração significa alma, espírito e entendimento. Então sabe o que significa amar? O meu amor está aqui e o meu amor está aqui. É um sentimento que pensa, e um pensamento que sente. É um sentimento que pensa, é um sentimento que pensa, e um pensamento que sente. Sabe por que até hoje você não separou? Você que é casado? Às vezes o coração dá vontade de deixar, mas aí separa um pouquinho e pensa. Às vezes o pensamento fala assim: sabe, eu acho que a melhor coisa é deixar. Aí o coração não deixa. Então é um sentimento que pensa e um pensamento que sente, esperando contra a esperança. E eu quero terminar dizendo que a certeza desse casamento ser feliz para sempre é a glória de Deus. O autor diz que dando glória a Deus, e essa glória a Deus é objeto da nossa esperança. Então a glória de Deus é objeto da nossa esperança. Então esse casamento será feliz para sempre porque tem a glória de Deus. A glória de Deus é a presença sobrenatural de Deus. Não é muito mais do que isso. A glória de Deus são 3 coisas bem básicas. Primeiro, é o resultado do nosso perdão passado. O autor diz que nós somos justificados mediante a fé, tendo paz com Deus. Então a glória de Deus significa: o meu passado, Ronaldo e Lúcia, foi perdoado. Eu fui justificado pela justiça de Deus, não pelo direito humano. Porque Deus, quando olhou para a Lúcia, para o Ronaldo, para mim, para todos nós, Ele não encontrou nenhum direito, nenhum acerto para ir para a cruz.
Pelo contrário, ele encontrou na humanidade nada de bom, mas foi a justiça de Deus. Foi essa dikaiosine teu, foi essa didática de um pai que quer ensinar, que pode entregar o filho na cruz, porque ele ama. Sabe o que é amar? É viver com a glória de Deus. Segunda coisa, a glória de Deus é a nossa herança futura. É o nosso privilégio presente, é o nosso privilégio presente, na qual estamos firmes, o texto diz. Ela acontece agora. E a terceira coisa, a glória de Deus é a herança do nosso futuro. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a glória de Deus te acompanha no passado, no presente e a certeza do futuro. Como que a glória de Deus objeta a esperança desse casamento? Primeiro, a glória de Deus perdoa o passado de vocês. Segundo, a glória de Deus lhe deram privilégios hoje no presente. E terceiro, a glória de Deus irá proporcionar uma herança no futuro. O texto diz, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Então pode ter certeza, o futuro vai dar muito certo. Muito certo. Eu quero concluir citando aqui uma frase de um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Viveu na época lá de Hitler mesmo, nazismo. E ele foi o único pastor daquela época na Alemanha a lutar contra o nazismo, que teve coragem. E esse homem foi executado. E ele era noivo, não chegou nem a casar, Ronaldo, com você. Estava naquela esperança, pena. E Dietrich Bonhoeffer, indo para ser executado, ele deixa um bilhete para a noiva. Ele fala assim: não pense que estou infeliz. Afinal, o que a felicidade e a infelicidade significam? Não pense que eu estou infeliz. O que significa ser feliz ou não ser feliz? Elas dependem muito pouco das circunstâncias e muito mais do que se passa dentro de nós. Isso é ser feliz. Quando Dietrich Bonhoeffer estava sendo executado, ele não teve o tempo de dizer, de ouvir, né? Seja felizes para sempre. Viver através da fé é uma razão de vocês dois de cumprir um propósito, de viver reais circunstâncias e de viverem felizes para sempre. Esse é o meu desejo. E mesmo quando até que a morte os separe, porque um dia a morte vai nos separar, com a glória de Deus o amor permanece para sempre. Então deixe a glória de Deus permanecer. Repito, o casamento de vocês é um ato de fé em meio à razão. Casar é um ato inteligente. Se casar é um ato de fé. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria agora